Olá, caros alunos, caras alunas. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso bloco de estudo semanal, a nossa aula remota síncrona, né? Uma aula gravada que você recebe na sua casa, mas lembrando que você tem uma agenda, um horário de estudo, né? Que você deve assistir essa aula, porque nós teremos na terça-feira aula assíncrona e na quarta-feira nós temos as aulas síncronas. E você precisa assistir todas as aulas gravadas, todas as aulas remotas, para que na quarta-feira a gente possa estar fazendo as nossas atividades, tirando dúvida, enfim. Então, pegue aí o seu material, seu livro, sua agenda e comece a fazer as anotações para a gente discutir na próxima aula, tá bom? Nosso tema de hoje, nós vamos tratar dos Estados Unidos no século XIX, né? Primeira parte desse capítulo, a marcha para o oeste e a guerra de secessão. Segunda parte, nós vamos trabalhar com imperialismo norte-americano, né? É um tema muito interessante e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Nossa aula de história hoje, ela vai para os alunos da segunda série do ensino médio, né? E eu sou a professora Valdeci Costa, né? Se você está assistindo a minha aula e não é o meu aluno, seja bem-vindo, né? Ao nosso momento de estudo, né? Momento específico para estudo dos alunos do Colégio Ases de Jacobina, nesse momento de isolamento social, distanciamento social, quarentena, mas nós não estamos gozando de descanso, muito pelo contrário, estamos trabalhando, cumprindo a nossa carga horária, certo? Como eu disse para vocês, o nosso tema é expansão dos Estados Unidos no século XIX, parte 1, segunda série, capítulo 9. As nossas habilidades, né? Formas de organização social, movimentos sociais, pensamentos políticos e ação do Estado, né? É o nosso bloco de habilidades que a gente está trabalhando nessa unidade. Bom, no tema de hoje, nós vamos discutir a primeira parte, como eu disse para vocês, porque o capítulo ele tá dividido em duas partes, né? Então, esse processo de expansão territorial dos Estados Unidos, ele tem desdobramento, e esse desdobramento eu caracterizo como sendo dois fatores. A marcha para o oeste, de 1803 a 1867, e a era do imperialismo, de 1898 a 1914, que é o período de declaração da Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial, na verdade, é um resultado, né, desses acordos mal feitos, dessa ação, né, imperialista, que a gente vai estar discutindo nos períodos próximos. Bom, para falar da expansão norte-americana, a gente começa a falar, né, das sucessivas levas de imigrantes, né? Uma ocupação do território, na verdade, né, nesse período. E aí a gente tem vários imigrantes de vários países. Por quê? Porque a Europa está vivendo a chamada primavera dos povos, né? Uma onda de revoltas, de insatisfações, de conflitos, né? Muitas ideias efervescentes, ideias científicas, que cada grupo começa a beber nessas fontes e começa a surgir essas manifestações. Então, esse conflito, esse caldeirão, né, efervescente de ideologias na Europa, de certa forma, vai provocar uma saída, né? Uma fuga. Né? Então, a América do Norte, as 13 colônias inglesas, elas vão receber um número muito grande de imigrantes no seu território. Então, nós vamos ter imigrantes
da Grã-Bretanha, vamos ter imigrantes da Irlanda, imigrantes da França, dos Países Baixos, Escandinávia, germânicos e eslavos. Enfim, o que nós temos da população norte-americana hoje, na verdade, ela nasce de uma junção de povos, né? Além dos nativos, imigrantes que ocupam aqueles territórios, né? Com o sonho de enriquecimento e, claro, fugindo das guerras, né? Europeias nesse período. Bom, eu acabo que fazendo aqui um organograma para que a gente possa entender, né, os aspectos dessa expansão. Então, a gente tem aqui, no pós-independência, né, norte-americana, a gente tem aqui uma expansão no campo econômico, uma expansão no campo territorial. Tudo isso provocado por quê? Provocado por um chamado crescimento demográfico que vai acontecer. Professora, e esse crescimento demográfico, ele é oriundo de onde? Como vocês viram aí, olha a quantidade de imigrantes que fogem da Europa na tentativa de buscar um espaço de sobrevivência, um enriquecimento, uma vida mais digna, né? Comparado ao que eles estavam vivendo na Europa. Então, o crescimento populacional nessa região vai ser assim assustador, de 7 milhões para 80 milhões. Então, é necessário que haja mudanças, né? Então, eles vão precisar de terras, né? E vão precisar de adequação econômica também para a sobrevivência nessas regiões aí. Por isso, eu destaco aí esses dois aspectos como uma consequência do crescimento demográfico nesse período, nesses territórios aí. Bom, então nós vamos trabalhar com esse mapa aqui. Eu quero que vocês acompanhem comigo essas informações. Veja bem. Bom, território após a independência. Isso em 1776. É isso aqui. Quem não se lembra, né, do mapa das 13 colônias inglesas. Eles só tinham essa região aqui, pessoal, ó, no pós-independência. Para agregar tantas pessoas, tantos imigrantes que estavam fugindo da Europa nesse período, eles precisavam alargar o território deles, porque eles tinham apenas aqui o Oceano Atlântico, né, o Golfo Pérsico e do outro lado o Oceano Pacífico, e toda essa região aqui que até então não pertenciam a eles. Então, observe que nós vamos ter aqui uma série de negociações. Esse território ele vai crescer, mas ele vai crescer mediante compras de território, mediante guerras, mediante acordos diplomáticos, até chegar essa extensão total que vocês estão vendo aqui. Então, tomada da Grã-Bretanha após a independência. Parte essa, isso aqui. Então, já está alargando, tá vendo? O território já começa a aumentar, né? Depois nós vamos compra da França, 1803. Toda essa área aqui, tá vendo? Compra na França. Depois nós vamos obtido em tratado com a Grã-Bretanha, 1818, aqui. Né? Nós vamos ter comprado da Espanha, ó, obtido em tratado com a Grã-Bretanha, o verdinho. Ó. Entendeu? A tomada do México, região do Texas. Obtido em tratado com a Grã-Bretanha de novo. Né? Ó. O 8. O 9. Obtido por vitória na guerra contra o México. 9. O 10. Comprado do México. Ó. O 11. Comprado da Rússia. E o 12. Anexado após a disputa com o Japão. Onde é que está o 12? O 12.
aqui. A parte do Havaí, tá vendo? Observe que, paulatinamente, o território da então 13 colônias inglesas, ele vai se expandindo e vai ganhando um formato, uma extensão muito grande, né? Então, todo esse território aqui não era naturalmente dos, como é que diz, dos norte-americanos. Muito pelo contrário, tudo isso foi adquirido, e adquirido a preços, a negociações, como vocês viram aqui. Entendeu? Então, é importante que você tenha esse entendimento, que esse alargamento do território norte-americano, ele não se deu de forma leve, certo? Bom, então eu tenho aqui os mecanismos de conquista. 1803, compra da Louisiana, né, da França. 1819, compra da Flórida, na Espanha. 1846, Oregon é cedida pelos ingleses na diplomacia. 1845 a 1853, conquista lá de anexação da Vitória após a guerra no México. E 1867, compra do Alasca, na Rússia, como eu mostrei lá no mapa, né? Só para vocês entenderem melhor como aquele território ele foi sendo, aos poucos, ampliado. E, claro, por último, nós vamos ter o quê? A parte mais dolorida, né, desse processo de expansão, que foi o massacre da população indígena, ou seja, dos nativos, né, que perderam seus territórios e foram empurrados, né, para uma estreita faixa de terra lá nos Estados Unidos. E isso vai gerar conflitos, né, entre os nativos e os imigrantes, e, claro, e os ingleses, né, por conta dessa tomada de território, que foi uma tomada radical, uma tomada agressiva, como aconteceu na América, em toda a América, né? No caso aqui, América do Sul, mais América Central, com Espanha, e, claro, América do Norte, com a Inglaterra, certo? Então, nós temos aqui esse touro sentado, que é símbolo da resistência indígena. Então, esse cacique aí, ele simboliza a resistência contra o que eles chamam de caras pálidas, né? Que buscavam ouro em suas terras. Então, os sucessivos conflitos entre os colonizadores e as nações autoctônicas, ou seja, os nativos, tinham como causa os recursos, ó, como sempre, não é novidade, recursos naturais, né? A posse da terra e o próprio estilo de vida. Então, Touro, sentado, liderou a resistência Sioux, né, contra a incursão dos brancos nas terras indígenas, que frequentemente terminava em guerra. A mais famosa das batalhas aconteceu em Little Baby Horn, em 25 de junho, certo, de 1876. O combate terminou com a aniquilação das 5 divisões da 7ª Cavalaria do general Custer, pelos Sioux e pelos Cheyennes. Enfim, eu trago aqui só para vocês tomarem conhecimento, né, que essa tomada não foi uma tomada passiva, muito pelo contrário, houve resistência dos nativos, embora o poder de fogo, o poder militar, o poder bélico, né, dos europeus fossem superiores ao poder bélico dos nativos. Bom, então eu tenho aqui eu trago uma questão interessante para vocês se lembrarem. Bloqueio continental versus expansão americana. O que isso tem a ver, professor? Porque o bloqueio continental acontece na Europa, né? Nós estamos falando do território norte-americano. Mas a história é assim. A história ela não acontece isoladamente.
os desdobramentos das decisões que se tomam dos estadistas dos grandes países, elas têm implicações, né, de grande porte. Então, olha só, é simples a gente entender. O bloqueio foi decretado por Napoleão francês. Contra quem? Contra a Inglaterra, claro, né? Então, o que a Inglaterra tem a ver com essa área aí? Tem tudo a ver, porque a Inglaterra ela é a metrópole dessa região, né? Então, mesmo no pós-independência, a Inglaterra ela ainda mantém, ela insistentemente, relacionamento aí, porque ela não quer perder o controle dessas terras. Então, os Estados Unidos ele tinha urgência em concretizar sua independência política, né? E sedimentar sua rede comercial na Europa, na América Latina e em áreas vizinhas. Pronto. Então, os Estados Unidos, professora, estava na linha da concorrência comercial? Sim. Os Estados Unidos cresce totalmente diferente das colônias de exploração, né? Lá é colônia de povoamento, sim, embora nós temos o sul escravista, mas nós temos o pacto colonial lá não foi um pacto rígido, o monopólio não foi tão rígido como aconteceu nas colônias espanholas e nas colônias portuguesas, certo? Então nós temos dentro do perfil dos norte-americanos sempre um espírito de autonomia, sempre um espírito de expansão, né? Então, assim, o que essas colônias queriam? Essas colônias queriam a independência política e não queria ficar só controlando o comércio americano. Não. A ideia era ocupar os espaços comerciais também na Europa. E aí a Inglaterra seria a barreira, né? Então, essa política contrariava os interesses da Inglaterra, né? E qual seria, então, aí a reação da Inglaterra? Simples assim. Olha só, Segunda Guerra de Independência. A Inglaterra não deixa barato, a Inglaterra não quer soltar o osso, a Inglaterra não quer liberar esse monopólio aí nessas terras norte-americanas. Então, nós vamos ter aí uma segunda independência, guerra de independência, uma guerra sangrenta, né? E qual a consequência dessa guerra? Vai estimular o sentimento nacionalista norte-americano, né? Então, nós temos aqui uma união de forças, né? Para enfraquecer a presença da, da Inglaterra dentro do território norte-americano. Tomando uma água para molhar minha garganta. Então, eu tenho aqui esse mapa, né, que eu trouxe só para recordar, que eu acredito que vocês lembram direitinho do bloqueio continental, né? Então, esse cordão de isolamento aqui era para ferrar mesmo com a Inglaterra, né? Porque a Inglaterra era a maior concorrente lá na Europa, então a França queria, atacou, já que não podia atacar militarmente, então atacou economicamente, né? E aí isso tem um desdobramento não só em Portugal, na chegada da família real aqui no Brasil, mas também vai ter um desdobramento na Segunda Guerra de Independência contra os norte-americanos. Bom, nós temos aí ideologias do expansionismo e do nacionalismo norte-americano, né? Nós sabemos que os Estados Unidos é todo cheio como é que eu diria, cheio
não seria costumes, mas práticas, né, nacionalistas, que eles dizem ser especificamente criadas por eles, né, inéditas, que faz parte da cultura, porque eles são povos bem guerreiros, povos lutadores, povos que estão acima, na verdade, dos limites, né? Então, assim, aquela nação que foi criada por Deus para crescer e para conquistar, né? Então, esse sentimento é baseado em filosofias, ou melhor, em doutrinas. Uma delas é a chamada doutrina Moure, né? Que era uma visão contra o colonialismo em terras do continente americano. Olha que interessante. Nenhum país poderia entrar na América, né? América para os americanos. Mas os Estados Unidos poderiam entrar em qualquer um outro território. É um pouco contraditório isso, né? Então, em seu pronunciamento, o James, ele deixou claro que o continente não deveria aceitar nenhum tipo de intromissão europeia sobre quaisquer aspectos, isto é, América para os americanos. Esse sujeito ele era presidente norte-americano. E ele defendia esse nacionalismo exacerbado, né? Essa autoproteção. E aí surge esse sentimento de que todo o resto da América é considerado como latinos, mas quem está lá no topo, no norte, é considerado americano, certo? Nós somos latinos, eles são americanos. Bom, essa imagem é uma imagem que bastante conhecida e ela está nas avaliações diversas aí, né? Do Enem, dos vestibulares, que caracteriza muito bem a chamada doutrina Moure. Né? Os Estados Unidos aqui estabelecendo o limite de circulação de qualquer nação dentro da América. Chegou aqui, é América, dê meia volta, não entra, porque esse território tem dono, certo? Então, essa é uma ideologia, né, do período, famosa, e nós temos também o Destino Manifesto. O Destino Manifesto significa dizer que isso aí já parte mais para o campo das crenças, da religiosidade, né? É que, na filosofia deles, os Estados Unidos é uma nação eleita por Deus para comandar o mundo. E aí, para eles, o expansionismo geopolítico norte-americano é simplesmente uma expressão da vontade de Deus. Porque eles são superiores. Eles estão acima da barbárie. Eles são povos cultos, povos tecnologicamente falando avançados e ricos. Portanto, qualquer solo que o norte-americano pisa é um favor, porque ele está levando conhecimento, ele está levando cultura. Essa era a visão do chamado Destino Manifesto, que, somando a doutrina Moure, fortaleceu muito e estimulou o processo de expansão, né, dos Estados Unidos nesse período. E isso vai desembocar na chamada Guerra de Secessão. Mas a pergunta é, o que foi a Guerra de Secessão? Né? Então, olha só, a Guerra de Secessão, uma guerra civil, né, foi um conflito militar que aconteceu nos Estados Unidos envolvendo, né, dois espaços geográficos aí, de um lado, os estados do Sul, que ficou conhecido nesse período como confederados, e, do outro lado, os estados do Norte,
que ficou conhecido como a União. Enfim, pega-se todos os estados e divide em 2 blocos. Por que isso, professora? Porque entre eles haviam divergências políticas e econômicas. Havia um antagonismo, né, econômico e um antagonismo também político. Por isso, ele se divide em torno deles, né? Quer dizer, cada estado, de acordo com a sua ideologia, buscou fortalecimento, né? Formando, então, 2 frentes aí, né? Os confederados e os estados do norte, que eram considerados União. Bom, quais foram as causas principais da Guerra de Secessão? Primeiro, o Estado do Sul tinha uma economia baseada no latifúndio escravista e na produção, principalmente do algodão. Isso aí a gente aprendeu quando estávamos estudando a independência dos Estados Unidos, né? A colonização. Então, o Sul, escravista, produção agrícola com foco no algodão para exportação. O Norte, né, não era escravista, as colônias eram colônias de sobrevivência, né, subsistência, melhor dizendo. Eles não tinham um produto forte de exportação, porque a agricultura era familiar, né? Então, por não ter escravo e não ter latifúndio, eles defendiam a abolição da escravidão. E sua economia, de repente, eles começam a investir, né, no processo de industrialização, então é como que se eles fossem mais liberais, né, mais abertos ao progresso. Enquanto que o Sul, existe uma aristocracia, senhores, donos de escravos e claro, latifundiários. Essa diferença de interesse é o que vai deflagrar esse conflito político, né? Primeiro, o sul escravista, latifundiário, com a monocultura, né, do algodão. Do outro lado, o norte liberal, né, e mais industrializado. Bom, aí ficamos assim. Norte, que é a União, politicamente falando, né? Nós vamos ter lá um partido republicano, vamos ter um protecionismo, porque lá é industrializado, né? Então tem que ter o protecionismo, que é a alfândega, a entrada e saída de mercadoria. E eles defendem a bandeira do abolicionismo. O Sul Confederado é um partido democrata, livre-cambismo, mas é um país escravista, certo? Então há aí um enfrentamento aí entre esses 2 blocos, essas 2 frentes aí. E isso vai desembocar numa guerra civil sangrenta. Bom, a Guerra de Secessão, ela começa em 1861 e vai até 1865. Então, ela vai durar 4 anos. Né? Então, eu elenquei aqui algumas características do antecedente, melhor dizendo, que é o período que antecede a guerra, ou seja, com a independência, ou melhor, antes da independência, como é que essas colônias elas se organizavam. Então, as colônias do norte eram colônias de povoamento, a mão de obra era livre, e como eles tinham foco na industrialização, então eles acumularam capital, né, no seu desenvolvimento econômico. Enquanto que o Sul vivia da exploração da mão de obra escrava, sua economia era o plantation, né, no caso o algodão, voltado para o mercado externo. Totalmente divergentes. Fatores da guerra. Desenvolvimento do norte.
Vamos pegar aqui o desenvolvimento do norte. O sul, dependência econômica, né? E o norte, industrialização, protecionismo, concorrência inglesa. Certo? Vamos ver aqui o problema do escravismo. 1850, 1849, 1854. Vamos começar aqui de 1849, Mississippi, Missouri, acima do paralelo, né, 36 graus, né? A escravidão, olha só, foi abolida nessa região aqui. 1850, o compromisso do Clay, a decisão de adotar ou não o escravismo cabia a cada estado, ou seja, já há aqui uma liberdade, né? São 13 colônias, 13 estados, e esse documento aqui deixa um pouco livre, né? Vai depender de cada governo, cada estado, se quer ou não abolir a escravidão. A ideia é que essa escravidão fosse abolida, né? Então, alguns estados aboliram, outros não. 1854. Vamos partir para a questão política. O Partido Republicano Abolicionista apoia Lincoln. Essa figura aqui é uma figura, é um estadista. Ele deixa um legado muito importante para os norte-americanos, porque ele é nortista e ele defende o fim da escravidão. E ele vai ser apoiado e ele vai ganhar as eleições. Então, os países que defendem a bandeira abolicionista vão formar uma coalizão contra os países do norte, os estados do norte, que defendem o fim da escravidão. Então, eu tenho aqui burguesia do norte, vai defender o fim da escravidão e a ampliação do mercado consumidor e mão de obra. Vai defender também a adoção de altas taxas alfandegárias, com o objetivo de proteger as indústrias da concorrência europeia. Resumindo, o norte é industrial. O norte está muito mais avançado, muito mais moderno, né? Aí, do outro lado, nós temos aqui a aristocracia rural do sul. Olha a defesa dele. Defendia o livre cambismo, a fim de obter produtos industrializados europeus a preços baixos. Olha que divergência econômica. Enquanto essa burguesia do norte vai defender o que nós chamamos de protecionismo econômico, criando barreiras, aumentando as taxas alfandegárias, ou seja, as taxas dos produtos importados para a América, esse grupo aqui vai querer comprar produtos industrializados não dos norte, não da colônia do norte, muito pelo contrário, eles querem comprar da Europa a preços baixos, né? Então, isso também vai fortalecendo as divergências, né, entre eles. Bom, o estopim da guerra. O que é o estopim, professor? Estopim é o tipo, eu estou com um copo de água cheio. Uma gota que eu acrescento transborda. Então, isso é o que eu chamo de estopim. Olha só o que vai acontecer. 1860, ó, Abraham Lincoln foi eleito e ele representava a burguesia nortista. A partir desse momento, nós vamos ter o início da secessão, ou seja, da separação. Um ano depois da eleição dele, começa a Guerra de Secessão. Guerra de Secessão. A Guerra da Separação. Aqueles que defendem o abolicionismo, aqueles que defendem
que defendem o escravismo. Aí nós vamos ter aqui, ó, novo país, Estados Confederados da América. Nós temos os confederados e temos a União, certo? Então, os confederados representam o Sul e a União do Norte. Então, os confederados, os sulistas escravistas, rompem seu relacionamento com os demais estados e criam a sua colisão, criam seu grupo. É como quando a gente está estudando a Primeira Guerra Mundial, que a gente forma as alianças, né? Política de aliança, semelhante a isso aqui. Então, vamos ver aqui, vitória do Norte. Por quê, professora? Porque o Norte tem uma burguesia industrial. Porque o Norte elegeu um presidente abolicionista, Abraham Lincoln. Né? Olha só como fica. O Norte tem a maior população, maior poder econômico, possibilidade de fazer um bloqueio naval impedindo as exportações agrícolas do Sul. Pronto. O Sul é agrário, escravista. Então, a população é reduzida e não tem tanto poder econômico, enquanto que o Norte tem poder econômico. Então, vai haver um bloqueio interno, um embargue econômico, né? E isso vai gerar a falência econômica do Sul. Uma vez vitoriosos, vamos agora para as imposições. Né? Nós temos aqui, ó, quais são essas imposições? Perdeu o Sul. Agora vai ter que ler a Cartilha do Norte. O que é que os nortistas, os vencedores da guerra, exigem? Libertação dos escravos. Protecionismo. O que é o protecionismo, professora? O protecionismo é a questão criar alfândegas para impedir a entrada de produtos estrangeiros dentro do território norte-americano. Essa é uma tentativa de estimular, certo, o crescimento interno. Então, e, claro, fortalecimento da burguesia industrial do Norte. Em 1862, Lincoln vai sancionar uma lei que mudou a história norte-americana, que foi a Homestead Act, ou seja, a lei da reforma agrária dos Estados Unidos. Aqui tem um documento, que estabelece que legitima essa reforma agrária, um programa destinado a conceder terras públicas a pequenos fazendeiros, a baixo custo. Não é de graça, não, viu, gente? Quando a gente fala em reforma agrária, fica parecendo que é distribuição de terras. Nesse caso, não foi distribuição de terras, foi o comércio de terras a baixo custo. A lei concedia 650 mil metros quadrados a todo solicitante, desde que fosse chefe de família e tivesse 21 anos ou mais. E garantisse permanecer e trabalhar a terra por no mínimo 5 anos, pagando uma pequena taxa de administração. Então, não é de graça, certo? É uma ajuda para estimular a produção, mas não é terra de graça. Então, eu tenho aqui, depois do resultado dessa separação, e, claro, vitória para o Norte, aí a gente vai viver um momento
que a gente chama de reconstrução radical, que vai de 1865 a 1877, que, na verdade, é um conflito racial, né, que arrasta a história norte-americana até hoje, né? Então, a semana passada, eu assisti no jornal, eu vi um episódio, né, bem, assim, sei lá, que agride os direitos humanos, né? Um homem negro acusado por policiais brancos de roubo, e os policiais molestaram esse homem, sinal um homem muito forte, lançam esse homem no chão e põem o joelho no pescoço desse homem, e ele pede para liberar o pescoço dele, porque ele está com falta de ar, e eles não atendem, e o homem morre asfixiado. E acontece aquele ataque, né, na praça pública, muitas lojas são destruídas. Por quê? Porque os negros se organizam e vão às ruas reivindicar o direito de punição para os militares brancos que atacaram aquele homem negro. Então, assim, você percebe que esse sentimento de racismo, ele se arrasta, esse apartheid, né? Se arrasta ao longo da história. E isso começa no final da Guerra de Secessão. Então, nós temos aqui, por exemplo, a busca de uma nação mais democrática. Mas olha só o que acontece. Negros nascidos livres, negros libertos, brancos contrários à segregação racial, projetos educacionais, distribuição de terras, né? Esse foi o projeto que foi legitimado no pós-Guerra de Secessão, no governo de Abraham Lincoln. Do outro lado, nós vamos ter um grupo radicais, né? Claro, direito a voto para ex-escravos. Do outro lado, nós vamos ter uma sociedade secreta, terrorista, que são os Cavaleiros da Camélia Branca, e esse grupo, que é um grupo famoso, que arrastou por toda a história, né, dentro dessa visão extremista de superioridade racial, que é o grupo Ku Klux Klan, Ku Klux Klan, né? Que, na verdade, esse grupo ele foi formado por militares no final da guerra. Militares insatisfeitos com o resultado da guerra. Depois de voltar da batalha, eles resolvem formar um grupo, né, tipo de aversão aos direitos conquistados pelas minorias étnicas, nesse caso aí os negros. Só que o ódio deles não ficou simplesmente para os negros, se estendeu por todas as minorias, né, que a gente pode ver aqui. Então, na Carolina do Norte, em 1950, os integrantes da Ku Klux Klan, negros, asiáticos, judeus e latinos, são considerados povos inferiores para os membros dessa sociedade. Então, como eu disse, não foi apenas os negros, né, que foram vítimas. Asiáticos, judeus, latinos, todo esse grupo dito inferior, né, na visão da ideologia deles, passam a receber o rótulo de inferiores e passam a sofrer violências, né, e ataques nesse período. Então, esse grupo, né, é um grupo conhecido, vocês conhecem muito bem, né, porque essa história ela não morreu, ela continua viva, né, e em alguns países a gente tem remanescentes desses grupos. Inclusive, não sei se no Brasil, em Cubado, na Alemanha, nos Estados Unidos, né, há remanescentes desses grupos. Mas o que é, né, a Ku Klux Klan?
que é isso mesmo? Que grupo é esse? Então, eu trouxe aqui umas informações interessantes aqui, que eu achei que vale a pena a gente compartilhar. A Ku Klux Klan é uma organização terrorista que foi criada nos Estados Unidos logo após a Guerra Civil Americana, durante a fase conhecida como Reconstrução, que aconteceu entre o fim do conflito de 1865 e estendeu-se até 1877, também conhecida como KKK. Quando eu vejo isso, eu me lembro muito de uma palestra de Leandro Carnal, nosso filósofo, historiador, né, que eu acho ele muitíssimo inteligente. E ele faz uma analogia sobre essa questão do KKK, que é uma realidade mundial, né, uma linguagem que a gente usa nas redes sociais. Hoje você não quer colocar riso, poucas pessoas colocam riso. Nós somos a geração do KKK. Mas saiba que KKK, 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 ó, nasceu, né, de um histórico terrorista violento, né? E quando você usar KKK agora, né, para responder alguém no seu WhatsApp, fique sabendo que você está fazendo menção, apologia a esse grupo terrorista aqui, viu? Então, por favor, pare de usar KKK ou apenas clã. Essa organização surgiu com base nos ideais de supremacia ou supremacistas, né, brancos que eram contrários às leis que estavam sendo debatidas na época em benefício dos afro-americanos. O nome da organização faz menção à palavra do idioma grego kyklos, que significa círculo, e a palavra do inglês clã. A Ku Klux Klan ficou conhecida pela perseguição que promovia contra negros no sul dos Estados Unidos, cometendo atos de violência, como espancamento até a morte e enforcamentos de vítimas, né? O clã também perseguia outras pessoas, inclusive americanos brancos, que se mostrassem favoráveis à concessão de direitos civis aos negros. O clã é classificado pelos historiadores como um movimento de extrema-direita, sobretudo pelos ideais que motivaram a criação desse grupo. O supremacista branco, o clã, ao longo de sua história, possui 3 grandes fases de atuação. Você quer saber que fases são essas? Então, essa fase vai desde a criação, a fase de silenciamento, depois uma fase de retomada, né? Então, se você tem interesse em estudar mais a fundo essa ideologia, você tem fonte nas redes sociais, né, muitos artigos e sites que pode trazer essas informações para você aí. Então, esse texto, por exemplo, ele está disponível, né, no Brasil Escola, no UOL, né? Então, se você quiser se aprofundar, você, né, pode fazer uma pesquisa, ou quem sabe você já sabe porque você é curioso, né? Então, eu coloquei aqui uma imagenzinha, né, do grupo, né, desse círculo, né, ou desse clã. E dizer para vocês que essa influência de supremacia ela vai ser usada no nazismo, né? Ela foi usada aqui no período de branqueamento da raça brasileira, né? Que foi no final do período do Segundo Reinado, na entrada dos imigrantes aqui no Brasil. Então, foi também trabalhada essa teoria de supremacia da raça branca em detrimento à raça dos negros, afro, né, descendente. Enfim, em todos os espaços que adotaram essa ideologia racista, essa ideologia de superioridade baseada no darwinismo social, baseado em várias filosofias, né, que defendem essa
essa ideia de que há uma superioridade na raça, né? Há um grupo que está num estágio superior, um outro grupo que está em um estágio inferior, que a gente chama também do determinismo geográfico. Enfim, essa foi a nossa aula, né? Com o tema de expansão territorial dos Estados Unidos, e na próxima aula nós vamos discutir imperialismo, né? Então, eu agradeço a oportunidade de vocês estarem me ouvindo, porque vocês vão me ouvir, né? Porque vão fazer a avaliação. Então, registre aí as dúvidas, porque tem uma atividade dessa aula, certo? Para a aula síncrona. Então, se prepare que eu tenho novidade para a gente trabalhar lá. Muito obrigado, um grande abraço e encerro a nossa aula agora, né? Mas em breve estaremos juntos de novo, ok?